Inscreva-se no canal e apoie esse projeto. apoia.se/Cosmos Audiolivros e tenha acesso a todo o nosso conteúdo em MP3. Links na descrição. Rui Barré. Pois deixem o filósofo e o médico a pregar sobre o que podem ou não podem aceitar. Cada um é apenas um elo na corrente eterna. É impossível soltar, romper, esticar. Nem rosas amarelas ou vermelhas a desabrochar, tampouco o cheiro do mar, são dignos do adorado perfume que a ti se une. Os lírios de flores brancas, a água, imóvel, me entedia. Sofro por um desejo apaixonado, por ti tudo que é teu. Há apenas essas coisas no mundo. Tua boca de fogo, teus seios, tuas mãos, teus cachos profundos e meu desejo, meu rogo. Certa manhã, na Julian, um estudante disse para Shelby: aquele é Foxhall Clifford? E apontou com os pincéis para um rapaz sentado diante de um cavalete sem fazer nada. Tímido e nervoso, Shelby caminhou até ele e se apresentou. Meu nome é Shelby. Acabo de chegar a Paris e trago uma carta de apresentação. A voz dele se perdeu no estrondo de um cavalete que caiu, cujo dono imediatamente agrediu seu vizinho. E por algum tempo o barulho de combate tomou conta dos estúdios de M.M. Boulanger e Lefebvre. Rapidamente se reduziu a uma confusão nas escadas do lado de fora. Apreensivo em relação à sua recepção no estúdio, Shelby olhou para Clifford, que permaneceu sentado serenamente, observando a briga. Está um pouco barulhento aqui, mas você vai gostar dos rapazes quando conhecê-los, comentou o homem. Seus modos, sem afetação, maravilharam Shelby. Em seguida, com uma simplicidade que conquistou seu coração, apresentou o jovem a meia dúzia de estudantes, de igual número de nacionalidades. Alguns foram cordiais e todos foram educados. Até a criatura majestosa que ocupava a posição de monitor se aprumou o suficiente para dizer: meu amigo, quando um homem fala francês tão bem quanto você, e também é amigo de Monsieur Clifford, não tem problemas nesse estúdio. Você sabe, claro, que cuidará do fogareiro até a chegada do próximo novato, não? Claro, e não se importa com pilhérias? Não, respondeu Shelby, que odiava isso. Muito entretido, Clifford pôs o chapéu e disse: é bom se preparar para muitas no começo. Shelby pôs o próprio chapéu na cabeça e o seguiu até a porta. Quando passaram pela plataforma do modelo, houve um grito furioso: chapéu, chapéu! E um estudante saiu correndo de seu cavalete, ameaçando Shelby, que corou, mas olhou para Clifford. Tire seu chapéu para eles, disse este, rindo. Um pouco envergonhado, Shelby se virou e cumprimentou o estúdio. Et-moi! Gritou a modelo. Você é encantadora, respondeu Shelby, surpreso com a própria audácia, mas o estúdio inteiro aclamou em uma só voz. Ele se saiu bem, é legal. Enquanto a modelo, rindo, soprou um beijo para ele e exclamou: Ademais, beijoan, Romé. Durante toda aquela semana, Shelby trabalhou no estúdio sem ser incomodado. Os estudantes franceses o batizaram de Enfant Prodige, traduzido livremente como Menino Prodígio. O menino Shelby, Shelby Baby. Mas o apelido logo evoluiu de Shelby Baby para Shell Baby. Shell Baby. E depois, naturalmente, para Sebo, onde foi detido pela autoridade de Clifford e, no fim, retornou apenas menino. Chegou a quarta-feira e, com ela, Mr. Boller, durante 3 horas, os alunos sofreram sob seu sarcasmo mordaz. Entre eles, Clifford, que foi informado de que sabia ainda menos sobre um trabalho de arte do que sabia sobre a arte de trabalhar. Shelby teve mais sorte. O professor examinou seu desenho em silêncio, lançou um olhar penetrante na direção do garoto e seguiu em frente com um gesto indiferente. Em seguida foi embora de braços dados com Burgerot, para alívio de Clifford, que ficou livre para pôr seu chapéu e ir embora.
No dia seguinte ele não apareceu e Shelby, que contava em vê-lo no estúdio e que descobriu mais tarde ser tolice contar com Clifford por lá, caminhou de volta sozinho para o Quartier Latin. Paris ainda era estranha e nova para ele e estava um pouco atordoado por seu esplendor. Nenhuma memória doce agitava seu coração americano na Place du Châtelet e nem mesmo a Notre Dame. O Palácio de Justice, com seu relógio, suas pequenas torres e suas sentinelas de vigia, vestidas de azul e vermelhão, o Place Saint-Michel, com sua confusão de ônibus e grifos feios cuspindo água, a colina do Boulevard Saint-Michel, os bondes buzinando, os policiais circulando em pares e a varanda com mesas alinhadas do Café Vachette não significavam nada para ele, pois ainda não sabia. Ao sair das pedras do Place Saint-Michel para o asfalto do Boulevard, que havia cruzado a fronteira e entrado na área dos estudantes, o famoso Quartier Latin, um cocheiro o chamou de burguês e louvou as vantagens de ir de carruagem e não a pé. Um moleque, aparentando bastante preocupação, pediu as últimas notícias telegráficas de Londres e depois, confiante, desafiou Shelby para uma disputa de queda de braço. Uma bela garota relanceou para ele com um par de olhos violeta e ele não a viu, mas ela, captando o próprio reflexo em uma vitrine, estranhou a cor que queimava em seu rosto. Virando-se para retomar o caminho, ela encontrou Foxhall Clifford e se apressou. Boquiaberto, ele a seguiu com os olhos, depois procurou por Shelby, que havia entrado no Boulevard Saint-Germain, na direção da Rue de Seine. Então Clifford examinou-se na vitrine da loja e o resultado não pareceu satisfatório. Não sou uma beleza, refletiu, mas também não sou um monstro, o que significa o fato de ela ter corado ao ver Shelby. Nunca a vi olhar para um homem em minha vida. Aliás, ninguém do Quartier Latin já viu fazer isso. Enfim, posso jurar que ela nunca olha para mim e Deus sabe que já fiz tudo o que uma adoração respeitável permite. Clifford suspirou e, murmurando uma profecia relativa à salvação de sua alma imortal, andou naquele gingado elegante que sempre o caracterizou. Sem dificuldade aparente, alcançou Shelby na esquina e juntos atravessaram o boulevard ensolarado e se sentaram sob o toldo do café do Cercle. Clifford cumprimentou com a cabeça a todos da parte externa do local e disse a Shelby: "Você conhecerá todos depois, mas agora deixe-me apresentá-lo a duas atrações de Paris, Sr. Richard Elliot e o Sr. Stanley Rodin." As atrações pareceram amistosas e bebiam vermute. "Você não foi ao estúdio hoje?" disse Elliot, virando-se repentinamente para Clifford, que evitou seus olhos. "Para entrar em comunhão com a natureza?" comentou Rodin. "Qual o nome dela dessa vez?" perguntou Elliot, e Rodin respondeu imediatamente. "Nome Yvette, nacionalidade bretã." "Errado", respondeu Clifford com calma. "É a Rue Barré." O assunto mudou instantaneamente e Shelby escutava, surpreso, nomes que eram novidade para ele e louvores ao último vencedor do Prix de Rome. Estava adorando ouvir suas opiniões corajosas e questões debatidas abertamente. Apesar do uso constante de gírias, tanto em inglês quanto em francês, ansiava pelo momento em que também entraria na luta pela fama. Os sínios da Saint-Sulpice marcaram a hora e o Palácio de Luxemburgo respondeu badalada por badalada. Com um olhar para o sol que mergulhava abaixo na poeira dourada por trás do Palais Bourbon, eles se levantaram e, virando para o leste, atravessaram o Boulevard Saint-Germain e caminharam lenta e tranquilamente na direção da École de Médecine. Na esquina, uma garota passou por eles, caminhando apressada. Clifford deu um sorriso malicioso, ao passo que Elliot e Rodin ficaram agitados. Mas todos fizeram uma reverência e, sem erguer os olhos, ela devolveu o cumprimento. Já Shelby, que tinha ficado para trás, fascinado por alguma alegre vitrine, levantou a cabeça e avistou os olhos mais azuis que jamais tinha visto. Ele abaixou na hora e se apressou para se juntar aos outros. "Por Jeová!" exclamou. "Vocês sabiam que acabei de ver a garota mais bonita?" O trio interrompeu em uma exclamação
um augúrio sombrio com o coro de uma peça grega. Rui Barré. O quê? Perguntou Shelby, confuso. A única resposta foi um gesto vago de Clifford. 2 horas mais tarde, durante o jantar, Clifford se virou para Shelby e afirmou: Você quer me perguntar algo? Percebo pelo modo como está irrequieto. Quero sim, disse ele, com suficiente inocência. É sobre aquela garota. Quem é ela? Havia pena no sorriso de Rodin, no de Elliot, amargura. O nome dela é desconhecida de todos, respondeu Clifford com solenidade. Pelo menos até onde eu sei, acrescentou com muita seriedade. Todo sujeito no quartier a cumprimenta e ela retribui a saudação seriamente, mas que se saiba, nenhum homem obteve mais que isso. Trabalha a julgar pela pasta de partituras como pianista, mora em uma rua pequena, humilde, que vive em um processo permanente de reparo pelas autoridades da cidade e pelas letras negras pintadas na barreira que impede a passagem do trânsito. Ela ganhou o nome pelo qual nós a conhecemos, Rui Barré. O Sr. Rodin, com seu conhecimento imperfeito da língua francesa, nos chamou a atenção para ela, nomeando-a de Rue Barré. Eu não, disse Rodin aborrecido. E Rue Barré, ou Rue Barré, é atualmente objeto de adoração de toda a ave de rapina do quartier. Não somos aves de rapina, corrigiu Elliot. Eu não sou, retrucou Clifford, e chamou sua atenção. E chamo sua atenção, Shelby, para o fato de que esses 2 cavalheiros, em vários momentos aparentemente infelizes, já se ofereceram para se entregar por completo aos pés de Rui Barré. A mulher tem um sorriso gelado que usa nessas ocasiões. E nesse momento ele ficou impressionantemente sombrio. Fui obrigado a acreditar que nem o charme intelectual de meu amigo Elliot, nem a beleza musculosa de meu amigo Rodin tocaram aquele coração de gelo. E você? Exclamaram Elliot e Rodin, fervendo de indignação. Tenho medo de pisar onde vocês entram correndo, retrucou Clifford tranquilamente. 24 horas depois, Shelby tinha se esquecido completamente de Rui Barré. Durante a semana, ficou com extrema dedicação no estúdio e no sábado à noite estava tão cansado que foi para a cama antes do jantar e teve um pesadelo em que se afogava em um rio de ocre amarelo. Domingo de manhã, sem qualquer motivo aparente, pensou em Rui Barré e 10 segundos depois a viu. Foi no mercado de flores, na Ponte de Mármore. Ela estava examinando um vaso de amores perfeitos. O florista, era evidente, estava totalmente dedicado à negociação. Mas Rui Barré balançou a cabeça. É de se perguntar se Shelby teria parado ali naquele momento para examinar uma rosa, caso Clifford não tivesse lhe contado a história da terça anterior. É possível que ele estivesse muito curioso, pois com exceção de uma fêmea de peru, um rapaz de 19 anos, é o bípede mais escancaradamente curioso que existe. E dos 20 até a morte, ele tentará esconder isso. Mas para ser justo com Shelby, também é verdade que o mercado era atraente. Sob um céu sem nuvens, as flores estavam arrumadas, em buquês e empilhadas ao longo da ponte de mármore até a altura do parapeito. O ar estava agradável, o sol projetava uma renda de sombras em meio a palmeiras e brilhava nos miolos de 1000 rosas. A primavera chegara, estava em todo o seu apogeu. As carroças de água, com jatos que lavavam as ruas, espalhavam frescor pelo bulevar. Os pardais tinham se tornado vulgarmente abusados e o crédulo pescador do Sena seguia ansioso, seu flutuador colorido em meio às bolhas de sabão das lavadeiras. As nogueiras de brotos brancos, vestidos de verde, suave, vibravam com o zumbido das abelhas. Borboletas desajeitadas se livravam de seus trapos de inverno em meio aos heliotrópios. Havia um aroma de terra fresca no ar, um eco do riacho da floresta que sussurrava nas águas do Sena, e andorinhas subindo e descendo em meio às embarcações ancoradas no rio. De algum lugar, em alguma janela, um passarinho engaiolado cantava com alegria para o sol. Shelby olhou para a rosa e depois para o céu. Algo no canto do passarinho engaiolado talvez o tenha emocionado,
Ou quem sabe tenha sido a perigosa candura do ar de maio. No início, mal percebeu que havia parado. Depois, quase não teve consciência da razão de ter parado. Então resolveu seguir em frente, mas achou melhor não e, por fim, olhou para Rue Barré. Mademoiselle, este é sem dúvida um belo buquê de amores perfeitos, disse o florista. Rue Barré balançou a cabeça negativamente. O florista sorriu. Ela evidentemente não queria os amores perfeitos. Havia comprado muitos buquês de amores perfeitos ali, e 2 ou 3 a cada primavera, e nunca discutia. O que ela queria então? Os amores perfeitos, evidentemente, eram um aperitivo para uma transação mais importante. O florista esfregou as mãos e olhou ao redor. Essas tulipas estão magníficas, comentou. E esses jacintos? Ele entrou em transe à mera visão das flores perfumadas. Aquela, murmurou Rouet, apontando a sombrinha fechada para uma roseira esplêndida, mas sua voz hesitou levemente. Shelby percebeu o que aumentou sua vergonha por estar ouvindo, e o florista percebeu e, enfiando o nariz nas rosas, sentiu um cheiro de um bom negócio. Mesmo assim, para lhe fazer justiça, não aumentou 1 centavo o valor honesto da planta, pois afinal, Rouet provavelmente era pobre, e qualquer um via que ela era encantadora. 50 francos, mademoiselle. O tom do florista foi sério. Rouet sentiu que qualquer discussão seria perda de tempo. Os dois permaneceram em silêncio por um instante. O homem não elogiou a mercadoria. A roseira era maravilhosa e qualquer um podia ver. Vou levar os amores perfeitos, disse a garota e tirou 2 francos de uma carteira velha. Então ela ergueu os olhos. Uma lágrima prestes a cair refletia a luz como um diamante, mas quando ela rolou para um caminho junto de seu nariz, a visão de Shelby a substituiu, e quando esfregou o lenço e secou os olhos azuis assustados, o próprio Shelby pareceu bastante envergonhado. De imediato ele olhou para o céu, aparentemente consumido por uma sede de pesquisas astronômicas, e após dar continuidade às suas investigações, por 5 minutos inteiros, o florista também olhou para cima, assim como um policial. Então Shelby olhou para as biqueiras de sua bota, o florista o encarou e o policial continuou andando. Rue Barré tinha ido embora, havia algum tempo. O que posso oferecer ao monsenhor? Perguntou o homem. Shelby jamais soube a razão, mas de repente começou a comprar flores. O florista ficou eletrizado. Nunca havia vendido tantas flores. Nunca preços tão satisfatórios e nunca com tamanha unanimidade de opinião com o comprador. Mas ele sentiu falta da barganha, da discussão, de invocar o testemunho dos céus e faltou tempero à transação. Essas tulipas estão magníficas. Estão mesmo, exclamou Shelby calorosamente. Ai de mim como gosto delas. Vou levá-las. Dieu? Murmurou o florista suando. Ele é mais louco que a maioria dos ingleses. Esse cacto é lindo. Ai de mim, mande com o resto. O florista se apoiou na murada da ponte. Aquela roseira esplêndida, começou o vendedor lentamente. É uma beleza, acho que custa 50 francos. Shelby parou, muito vermelho. O florista se divertia com a confusão do cliente. Então um autocontrole frio tomou o lugar de sua confusão momentânea e ele encarou o florista e o pressionou. Vou levar a roseira. Por que a moça não levou? Mademoiselle não tem posses. Como sabe? Dame, eu vendo muitos amores perfeitos para ela. E amores perfeitos não são caros. Foram esses os amores perfeitos que ela comprou? Esses, monsenhor, os azuis e dourados. Então pretende enviá-los para ela? Ao meio-dia, depois do mercado. Leve a roseira junto. E nesse momento ele olhou para o florista. Não ouse dizer quem as mandou. Os olhos do florista estavam regalados com o pires, mas Shelby, calmo e vitorioso, completou. Entregue as outras no hotel do Senat, da Rue de Tournon, número 7. Vou deixar as instruções com o concierge. Em seguida, abotoou a luva com muita dignidade e saiu andando. Mas depois de virar a esquina, escondido da vista do florista, foi tomado pela convicção de que era um idiota e enrubesceu tremendamente. 10 minutos depois, estava sentado em seu quarto, no hotel do Senat, repetindo com um sorriso imbecil.
Eu sou um burro. Eu sou um burro. Uma hora mais tarde, ainda estava na mesma cadeira, na mesma posição, ainda de chapéu e luvas, com a bengala na mão, mas em silêncio, aparentemente perdido na contemplação das biqueiras de suas botas, e seu sorriso estava menos imbecil e até um pouco nostálgico. Por volta das 5 horas da tarde, a mulher pequena e de olhos tristes, que ocupava a posição de concierge do hotel do Senato, ergueu as mãos, surpresa ao ver uma carroça cheia de flores parar diante da entrada. Ela chamou Joseph, o garçom, destemperado, que, enquanto calculava o valor das flores em petit verres, melancolicamente afirmou não ter conhecimento algum do destino. Voyons, disse a pequena concierge. Cherchons la femme. Você? Sugeriu ele. A mulherzinha parou pensativa por um instante, então suspirou. Joseph esfregou o nariz, um nariz que em termos de extravagância competia com qualquer arranjo floral. O florista entrou, de chapéu na mão, e minutos depois Shelby estava de pé, no meio de seu quarto, sem casaco, com as mangas da camisa enroladas, tirando os móveis do aposento, tirando os móveis que o aposento possuía, inicialmente menos de meio metro quadrado de espaço livre, e essa área estava ocupada por um cacto. A cama gemia com caixas de amores perfeitos, lírios e heliotrópios. A saleta estava coberta de jacintos e tulipas, e a bancada da pia sustentava uma espécie de árvore jovem que prometia florescer a qualquer momento. Clifford chegou um pouco mais tarde, tropeçou em uma caixa de ervilhas de cheiro, xingou um pouco, desculpou-se e depois, quando todo o esplendor da fêté floral desabrochou sobre ele, sentou-se atônito em um gerânio. O gerânio ficou destruído, mas Shelby disse, não ligue, e olhou para o cacto. Você vai dar um baile? Perguntou Clifford. Não, eu gosto muito de flores, respondeu Shelby, mas a frase não tinha entusiasmo. Eu devia imaginar, disse Clifford. Depois, após uma pausa, continuou. É um belo cacto. Shelby contemplou a planta, tocou-a com áreas de connoisseur e espetou o dedo. Clifford cutucou um amor perfeito com a bengala. Depois Joseph chegou com a conta anunciando a soma total em voz alta. Em parte para impressionar Clifford, em parte para intimidar Shelby, a liberar um pourboire que ele dividiria, se quisesse, com o florista. Clifford tentou fingir que não tinha ouvido, enquanto Shelby pagava a conta e o tributo sem reclamar. Depois voltou para o quarto. Clifford cutucou um amor perfeito com a bengala, e depois Joseph chegou com a conta anunciando a soma total em voz alta, em parte para impressionar Clifford e em parte para intimidar Shelby, a liberar um pourboire que ele dividiria, se quisesse, com o florista. Clifford tentou fingir que não tinha ouvido, enquanto Shelby pagava a conta e o tributo sem reclamar. Depois voltou para o quarto, tentando agir com indiferença, mas acabou fracassando completamente quando rasgou as calças no cacto. Clifford fez algum comentário óbvio, acendeu um cigarro e olhou pela janela para dar a Shelby uma chance. Shelby tentou aproveitá-la, mas só o que conseguiu foi... a primavera finalmente chegou, e então congelou. Olhou para a parte de trás da cabeça de Clifford e ela dizia muita coisa. Aquelas orelhas pequenas e atentas pareciam vibrar com uma alegria contida. Shelby fez um esforço desesperado para controlar a situação e pulou para alcançar alguns cigarros russos como um incentivo para uma conversa. Mas foi impedido pelo cacto de quem foi preso outra vez. Essa foi a gota d'água. Maldito cacto! Shelby soltou um comentário contra sua vontade, contra seu instinto de autopreservação, mas os espinhos da planta eram compridos e afiados, e depois de ser espetado repetidas vezes, sua raiva represada escapou. Era tarde demais, estava feito e Clifford tinha se virado para ele. Olhe, Shelby, por que diabos você comprou essas flores? Eu gosto delas. O que vai fazer com elas? Você não pode dormir aqui. Eu poderia se me ajudasse a tirar os amores perfeitos da cama. Onde iria colocá-los? Será que não posso dá-los à concierge? Assim que disse isso, Shelby se arrependeu.
O que em nome de Deus Clifford pensaria dele? Ele ouviria o valor da conta. Clifford acreditaria que o investimento naqueles luxos era uma declaração tímida para sua concierge? E será que o Quartier Latin comentaria isso de seu típico jeito brutal? Temia o ridículo e conhecia a reputação de Clifford. Então alguém bateu à porta. Shelby olhou para Clifford com uma expressão assustada que tocou o coração do rapaz. Era uma confissão e, ao mesmo tempo, uma súplica. Clifford se levantou de um pulo, achou o caminho pelo labirinto floral e, com um olho na fresta da porta, perguntou: "Quem diabos está aí?" Esse estilo delicado de recepção é característico do Quartier. "Sou eu, Elliot", disse o próprio, olhando para trás. "E Rudan também, e seus bulldogs. Esperem na escada, Shelby e eu já vamos sair", pediu Clifford pela fresta. A descrição é uma virtude. O Quartier Latin possui poucas e essa qualidade raramente figura na lista. Eles se sentaram e começaram a assoviar. Naquele momento, Rudan gritou para eles: "Sinto cheiro de flores. Estão fazendo alguma farra aí dentro?" "Você já deveria conhecer Shelby", resmungou Clifford por trás da porta, enquanto o outro apressadamente trocava as calças rasgadas. "Nós conhecemos Shelby", disse Elliot com ênfase. "É", disse Rudan. "Ele dá recepções em decoração floral e convida Clifford enquanto ficamos sentados na escada. Enquanto as jovens belezas do Quartier Latin se divertem", sugeriu Rudan. "Odette está aí?" perguntou então com desconfiança repentina. "Então", perguntou Elliot, "Colette está aí?" Depois ergueu a voz em um uivo entristecido. "Você está aí, Colette?" enquanto ficou parado em pé do lado de fora. "Clifford é capaz de qualquer coisa", comentou Rudan. Sua natureza azedou desde que Rui Barret não lhe deu atenção. Elliot ergueu a voz. "Eu digo aos dois aí que vimos algumas flores serem entregues na casa de Rui Barret à tarde. Amores perfeitos e rosas", especificou Rudan. "Provavelmente para ela", acrescentou Elliot, acariciando seu bulldog. Clifford virou-se para Shelby com súbita desconfiança. Esse cantarolou, escolheu um par de luvas, pegou uma dúzia de cigarros e os arrumou em uma cigarreira. Depois, andando até o cacto, deliberadamente, arrancou uma flor, enfiou-a no bolso da lapela e, ao pegar o chapéu e a bengala, sorriu para Clifford, o que o deixou muito intrigado. Na segunda-feira de manhã, no estúdio de Julian, os estudantes disputavam lugar. Os mais antigos expulsavam os que ansiosamente tinham invadido os cobiçados tamboretes, quando a porta se abriu na esperança de se apropriar deles no momento da chamada. Alguns discutiam alto a respeito de paletas, pincéis, pastas ou enchiam o ar chamando Ciceri e pedindo pão. Ciceri, um ex-modelo sujo que em dias melhores posara como Judas, passou a vender pão velho por um sol e ganhava o suficiente para comprar cigarros. Monsieur Julien entrou, deu um sorriso paternal e saiu. Após seu desaparecimento, surgiu um escriturário, uma criatura astuta que circulava em meio às hordas em conflito em busca de presas. 3 homens que não haviam pagado suas taxas foram pegos e convocados. Um quarto foi percebido, seguido e cercado. Sua rota de fuga foi pela porta interrompida e ele acabou encurralado atrás do fogareiro. A essa altura, com a revolução tomando uma forma aguda, elevaram-se gritos por "Jules!". Jules apareceu, apartou 2 brigas com uma resignação triste em seus grandes olhos castanhos, apertou a mão de todos e se misturou à multidão, deixando uma atmosfera de paz e boa vontade. Os leões se sentaram com os cordeiros. Os monitores marcaram para si, seus amigos, os melhores lugares. Enquanto montavam as plataformas dos modelos, começaram a fazer a chamada. "Esta semana será a letra C", disseram para transmitir a notícia e começaram. "Clisson!" Clisson pulou de imediato e escreveu com giz seu nome no chão, diante de um lugar à frente. "Caron!" Caron correu para garantir seu lugar e, bum, um cavalete caiu. "Nom de Dieu!" exclamaram em francês. "Aonde diabos você vai?" Disseram em inglês. Crash!
Uma caixa de pintura caiu com pincéis e mais tudo o que havia dentro. Jed, plaft! Um golpe, uma corrida rápida, um agarrão e uma briga. E a voz do monitor, séria e repreensiva. Cochon! Então retomou-se a chamada. Clifford! O monitor fez uma pausa e ergueu os olhos, com o dedo entre as folhas do livro de registros. Clifford! Clifford não estava lá. Estava a cerca de 5 quilômetros de distância em linha reta, e a cada instante aumentava esse espaço. Não porque estivesse andando depressa, ao contrário. Flanava com aquele seu jeito peculiar. Elliot estava a seu lado e 2 bulldogs cobriam a retaguarda. Elliot lia Gil Blas, o qual aparentemente o divertia, mas considerando inadequada para o estado de espírito de Clifford, a diversão exagerada. Reduzia-se a uma série de sorrisos discretos. Consciente do fato e triste por isso, Clifford não dizia nada, mas depois de conduzi-los pelo caminho que levava aos jardins de Luxemburgo, instalou-se em um banco no pátio da ala norte, examinou a paisagem e a desaprovou. De acordo com as regras do Luxemburgo, Elliot prendeu os cães e, com um olhar interrogativo para o amigo, retornou o Gil Blas e os sorrisos discretos. O dia estava perfeito. O sol pairava sobre a Notre-Dame e fazia a cidade brilhar. A folhagem macia das nogueiras lançava sombra no pátio e pontilhava os caminhos e alamedas com tracejados tão azuis que Clifford poderia ali ter encontrado estímulo para suas impressões violentas, se tivesse apenas olhado. Mas, como de hábito, aquele período de sua carreira, seus pensamentos estavam em toda parte, menos na profissão. Por toda a volta, os pardais discutiam e conversavam suas canções de cortejo. Os grandes pombos rosados pulavam de árvore em árvore, as moscas redemoinhavam nos raios de sol e as flores exalavam 1000 perfumes que provocavam em Clifford uma nostalgia lânguida. Elliot, você é um amigo de verdade? Disse ele sob essa influência. Você me deixa doente, interrompeu o outro, dobrando a revista. É exatamente como pensei. Você está atrás de outro rabo de saia. E prosseguiu ele com raiva. Se foi por isso que me impediu de ir a Julian, se é para me encher com as perfeições de alguma idiotinha. Ela não é idiota, respondeu Clifford com delicadeza. Veja só, exclamou Elliot. Você tem coragem de tentar me dizer que está apaixonado de novo? De novo? É, de novo e de novo e de novo. Minha nossa, você está mesmo. Dessa vez é sério, comentou ele melancólico. Por um instante, Elliot quase bateu nele, mas começou a rir por completo desespero. Ha! Vai em frente, vamos ver. A Clemence, Mary Telek, Cosette, Fifine, Colette, Marie Verdier, todas são atraentes, muito atraentes, mas nunca as levei a sério. Meu Deus me ajude então, disse Elliot com seriedade. Todas essas, separadamente e uma de cada vez, despedaçaram seu coração com angústia e me fizeram perder a vaga na Julian. Desse mesmo jeito, cada uma delas, uma de cada vez. Você nega? O que diz pode ter base em fatos, de certa forma. Mas me dê o crédito de que sou fiel a uma de cada vez. Até que chegue a próxima. Mas isso agora é muito diferente, Elliot. Acredite em mim, estou completamente perdido. Então, como não havia mais nada a dizer, Elliot rangeu os dentes e escutou. É Rue Barré. Bem, comentou Elliot com desprezo, se está aí gemendo e se lastimando por aquela garota, a garota que deu a você e a mim todo motivo para desejar que o chão se abrisse sob nossos pés e nos engolisse, bem, vá em frente. Eu vou, não me importo. A timidez foi embora. Sim, sua timidez nativa. Estou desesperado, Elliot. Será que estou apaixonado? Eu nunca me senti tão desgraçadamente infeliz. Não consigo dormir, honestamente sou incapaz de comer direito. Os mesmos sintomas no caso de Colette. Escute-me, está bem? Espere um instante, eu sei o resto de cor.
Agora deixe-me perguntar uma coisa. Você acredita que Rui Barré é uma garota pura? Sim, respondeu Clifford enrubescendo. Você a ama. Não do jeito que se apega e fica cheio de rapapés com qualquer garota bonita e fútil. Quero saber se a ama de verdade. Sim, disse o outro com determinação. Eu até me... Espere um instante. Você se casaria com ela? Clifford ficou extremamente corado. Sim, murmurou. Notícias agradáveis para sua família, resmungou Elliot, contendo a fúria. Meu querido pai acaba de me casar com uma francesinha pobre e adorável, que tenho certeza o senhor receberá de braços abertos, na companhia da mãe dela, uma lavadeira muito limpa e simpática. Meu Deus, parece que isso foi um pouco mais longe do que o resto. Para sua sorte, meu jovem, minha cabeça ainda consegue pensar por nós dois. Mesmo assim, nesse caso, não tenho medo. Rui Barré ignora suas aspirações de modo indubitavelmente final. Rui Barré, começou Clifford, aprumando-se, mas de repente parou, pois lá onde a luz rendilhava, brilhava em pontos de ouro, ao longo do caminho pintalgado de sol, caminhava Rui Barré. Seu vestido estava impecável e um grande chapéu de palha levemente inclinado para trás, da fronte branca, projetava sombra em seus olhos. Elliot se levantou e fez reverência. Clifford tirou o chapéu com um ar tão melancólico, tão apelativo e completamente humilde de que Rui Barré sorriu. Seu sorriso era delicioso e quando Clifford, incapaz de se sustentar nas pernas, por absoluta surpresa, tropeçou de leve, ela não conseguiu esconder um sorriso. Momentos depois, sentou-se em uma cadeira no pátio e, tirando um livro da pasta de partituras, folheou suas páginas. Encontrou o ponto e então, deixando-o aberto no colo, deu um leve suspiro, sorriu de leve e olhou para a cidade. Ela havia se esquecido do Foxhall Clifford por completo. Após algum tempo, Rui Barré tornou a pegar o livro, mas em vez de ler, começou a ajustar a rosa em seu corpete. A rosa era grande e vermelha, brilhava como fogo sobre seu coração, e como fogo aquecia seu coração, que palpitava sob as pétalas sedosas. Rui Barré suspirou de novo, estava muito feliz. O céu estava muito azul, o ar muito fresco e perfumado, a luz do sol muito carinhosa e seu coração cantava. Cantava para a rosa em seu peito, e era isso o que ele cantava. Saído da multidão em movimento, do mundo do passado, dos milhões que caminham, um olhou para mim. Então seu coração cantava sob a rosa no peito. Depois 2 pombos com cor de camundongo passaram voando e pousaram no pátio, onde se curvaram, caminharam, balançaram a cabeça e viraram, até que Rui Barré riu de alegria. E levantando a cabeça, olhou para o cativado Clifford à sua frente. O chapéu dele estava na mão, e o rosto estava contorcido em sorrisos suplicantes que teriam tocado o coração de um tigre de bengala. Por um instante, Rui Barré franziu o senho, depois olhou com curiosidade para Clifford. Então, ao ver a semelhança entre as sobrancelhas do jovem e o movimento dos pombos, não se segurou e seus lábios se separaram num sorriso mais enfeitiçante. Aquela era mesmo a Rui Barré? E tão diferente, tão mudada que nem ela se reconhecia mais. Ah, aquela música em seu coração que ofuscava todo o resto, que fazia seus lábios tremerem, que tentava dizer algo, que vibrava em um sorriso por nada, por um pombo que andava e pelo Sr. Clifford. E o senhor acha que, por eu responder os cumprimentos dos estudantes do Quartier, pode ser recebido em particular comigo? Não conheço, monsenhor, mas vaidade é outro nome do homem. Fique satisfeito, monsenhor Vaidade, serei escrupulosa. Ah, muito escrupulosa ao responder o seu cumprimento. Mas eu suplico, imploro que me deixe lhe prestar essa homenagem, que há tanto tempo, meu Deus, não ligo para homenagens. Dê-me apenas a permissão de lhe falhar de vez em quando, às vezes muito ocasionalmente. E se fizer isso com o senhor, por que não com outro? De jeito nenhum, serei a discrição em pessoa. Discrição por quê?
Os olhos dela estavam muito claros e Clifford cerrou os dele por um instante. Depois, tomado pelo demônio da irresponsabilidade, sentou-se e se ofereceu de corpo e alma e de todas as posses pessoais. O tempo todo ele sabia que estava sendo um tolo, que paixão não é amor e que cada palavra que dizia o prendia pela honra, da qual não havia escapatória. E o tempo inteiro, Elliot olhava para o entorno da fonte com cara feia, vigiando furioso os bulldogs para não se entregarem ao desejo de correr em resgate a Clifford, pois até eles sentiam que havia algo errado, enquanto Elliot morria de raiva e resmungava maldições. Quando Clifford terminou, foi com um brilho de excitação, mas a resposta de Rui Barré demorou para vir, e seu ardor diminuiu. A situação lentamente assumia suas proporções normais. Então o arrependimento começou a surgir, mas ele o afastou e recomeçou as declarações. Na primeira palavra, Rui Barré o interrompeu. Eu lhe sou muito grata, disse ela com muita sinceridade. Nenhum homem jamais me propôs casamento. Ela se virou, olhou para a cidade e após algum tempo tornou a falar. O senhor me oferece muito. Sou sozinha, nada tenho, não sou nada. Ela se virou outra vez e olhou para Paris reluzente, linda à luz do sol de um dia perfeito. Clifford seguiu os olhos da jovem. Ah, murmurou ela, é difícil trabalhar sempre, sempre sozinha, sem jamais um amigo honrado e o amor que é oferecido termina nas ruas, no bulevar, quando a paixão morre. Eu sei, nós sabemos, nós que nada temos, que não temos ninguém, e que nos entregamos sem questionar, quando amamos, sim, sem questionar, de corpo e alma, sabendo como será o fim. Ela tocou a rosa no peito por um instante, pareceu esquecê-lo. Eu agradeço, sou muito grata, murmurou Rui Barré por fim. Ela abriu o livro e, arrancando uma pétala da rosa, jogou-a entre as folhas. Depois ergueu os olhos e completou com gentileza. Mas não posso aceitar. Clifford levou um mês para se recuperar totalmente, apesar de, no fim da primeira semana, já ter sido declarado convalescente por Elliot, que era uma autoridade, e sua convalescência foi auxiliada pela cordialidade com que Rui Barré recebia seus cumprimentos solenes. 40 vezes por dia ele abençoava Rui Barré pela recusa e agradecia seu anjo da guarda, mas ao mesmo tempo, como o nosso coração é estranho, padecia das torturas que sofre quem é desenganado. Elliot estava aborrecido, em parte pela reticência de Clifford, em parte pelo inexplicável relaxamento na frigidez de Rui Barré. Em seus encontros frequentes, quando ela, caminhando pela Rue de Seine, com a pasta de partituras e um grande chapéu de palha, passava por Clifford e seus amigos, tomando um caminho para o leste até o Café Vachette, e a respeitosa descoberta do grupo sorria para Clifford. Elliot começou a ter suspeitas sombrias, mas nunca descobriu nada e acabou desistindo, considerando ser algo além de sua compreensão, apenas classificando Clifford de idiota e guardando para si sua opinião a respeito de Rui Barré. E durante todo esse tempo, Shelby sentiu ciúmes. No início recusou-se a admitir isso para si mesmo e deixou de ir um dia ao estúdio para dar um passeio no campo. Mas é claro que as florestas e as campinas pioraram a situação, e os riachos borbulhavam Rui Barré. E o chamado dos ceifeiros, de uma extremidade à outra dos campos, terminava com um hesitante Rui Barré. O dia que passou no campo e deixou com raiva por uma semana, e ele trabalhou mal-humorado no estúdio da Julianne, todo o tempo atormentado pelo desejo de saber onde Clifford estava e o que estava fazendo. Isso culminou em um passeio sem rumo no domingo, que terminou no Mercado das Flores de Pont-au-Change. Continuou a caminhada, que estendeu-se sombriamente pelo necrotério, e mais uma vez terminou na Ponte de Mármore. Não adiantaria, e Shelby percebeu. Então foi ver Clifford que convalescia bebendo mantiolets em seu jardim. Eles se sentaram e discutiram a moral e a felicidade humana, e ambos acharam um ao outro muito divertidos,
mas Shelby não conseguiu tirar informação alguma de Clifford e para indisfarçável deleite deste. Mas os Juliepes passaram bálsamo na ferroada do ciúme e provocaram esperança no desengano. E quando Shelby disse que precisava ir, Clifford também foi. E quando Shelby, para não ser superado, insistiu em acompanhar Clifford até a porta, esse decidiu que acompanharia Shelby até metade de seu caminho. Achando difícil se separarem, resolveram sair juntos e farrear. Farrear, verbo aplicado às proezas noturnas de Clifford. Expressava talvez, mais que qualquer coisa, a alegria proposta. Pediram um jantar no Mignon e, enquanto Shelby fazia perguntas ao chefe, Clifford mantinha um olhar reprovador no maître. O jantar foi um sucesso. Ou foi do tipo que geralmente se considera um sucesso. Perto da sobremesa, Shelby ouviu alguém dizer de longe: "Menino Shelby, bêbado como um lorde?" Um grupo de bonens passou perto deles. Shelby teve a impressão de que apertou a mão de alguém que riu muito e que todos eram bem inteligentes. Shelby também parecia ver outros ali, sentados junto com eles, ou passando com farfalhar de saias no chão encerado, o perfume de rosas, o movimento dos leques, o toque de braços macios e os risos foram ficando mais vagos. A sala parecia envolta em neblina. De repente, em um instante, todos os objetos se destacaram, tornaram-se extremamente nítidos. Apenas formas e rostos estavam distorcidos e as vozes penetrantes. Calmo, sério, ele se aprumou e tomou o controle de si naquele momento, mas estava muito bêbado. Sabia que estava bêbado e ficou de guarda e alerta com tanta desconfiança de si como estaria de um ladrão às suas costas. Autocontrolado, Shelby permitiu que Clifford o ajudasse a pôr a cabeça com segurança sob a água corrente e chegasse à rua em condições lamentáveis, mas sem jamais suspeitar de que o companheiro estava bêbado. Por algum tempo, Shelby manteve o autocontrole. Seu rosto estava apenas um pouco mais pálido, um pouco mais tenso que o habitual. Caminhava apenas um pouco mais devagar e sua fala estava mais arrastada. Era meia-noite quando deixou Clifford dormindo pacificamente na poltrona de alguém, com uma luva de camurça comprida pendurada na mão e um boá de plumas enrolado no pescoço, para proteger a garganta dos ventos, caminhou pelo corredor, desceu a escada e se viu na calçada de um bairro que não conhecia. Sem pensar, olhou para o nome da rua no alto. O nome não lhe era familiar. Ele se virou e alterou o curso para algumas luzes amontoadas no fim da rua. Elas se revelaram mais distantes do que ele pensara, e depois de um grande esforço, ele concluiu que seus olhos tinham sido misteriosamente removidos do lugar correto e recolocados nas laterais de sua cabeça, como os de uma ave. Entristeceu pensar na inconveniência que aquela transformação poderia lhe proporcionar, e ele tentou mover a cabeça para cima, para baixo, como uma galinha, para testar a mobilidade do pescoço. Então foi tomado por imenso desespero. Lágrimas se acumularam em seus dutos lacrimais, seu coração derreteu e ele bateu em uma árvore. O choque o fez cair em um estado de sobriedade. Sufocou a violenta ternura em seu peito, pegou o chapéu e seguiu andando mais rapidamente. Sua boca estava branca e contorcida, os dentes cerrados com força. Manteve o curso bastante bem, desviando-se pouco e, após um período de tempo aparentemente interminável, passou por uma fila de cochés de aluguel. As luzes brilhantes, vermelhas, amarelas e verdes, o incomodaram. Ele achou que poderia ser agradável derrubá-las com a bengala, mas refreou o impulso e seguiu em frente. Mais tarde, pensou que tomar um daqueles cochês lhe pouparia da fadiga, e começou a fazer o caminho de volta com essa intenção. Mas eles lhe pareciam já tão distantes e as lanternas estavam tão fortes e confusas que desistiu, aprumando-se,
olhou ao redor. Uma sombra grande, vasta, indefinida, ergueu-se à sua direita. Ele reconheceu o arco do triunfo e sacudiu gravemente a bengala em sua direção. O tamanho do monumento o incomodava. Ele o achava grande demais, então ouviu algo cair no calçamento com um estalido e achou que provavelmente tinha sido sua bengala. Mas não se importou muito. Quando se recuperou e retomou o controle da perna direita, que dava sinais de insubordinação, viu-se atravessando a Place de la Concorde a uma velocidade que ameaçava deixá-lo na igreja de La Madeleine. Aquilo não daria certo. Virou bruscamente para a direita e, atravessando a ponte, passou pelo Palais Bourbon rapidamente e entrou depressa na Boulevard Saint-Germain. Ele estava bem o bastante, apesar de o tamanho do Ministério da Guerra tê-lo atingido com um insulto pessoal. E ele perdeu a bengala que teria sido divertido arrastar pelas grades de ferro, quando passasse. Entretanto, pensou em substituí-la pelo chapéu, mas quando o achou, esqueceu por que o queria e o colocou outra vez na cabeça, com a série. Então foi obrigado a lutar contra um desejo violento de sentar e chorar. Isso durou até chegar à Rue de René, mas lá contemplou absorto o dragão na varanda, acima do pátio do dragão, e o tempo passou até que se lembrou vagamente de que nada tinha a fazer ali e voltou a caminhar. Era um trabalho lento. A vontade de se sentar e chorar tinha dado lugar ao desejo de reflexão profunda e solitária. Sua perna direita se esqueceu de obedecer-lhe, atacou a esquerda, cortou-a pelo lado e a fez bater em uma tábua, que parecia barrar sua passagem. Tentou fazer a volta nela, mas encontrou a rua fechada. Tentou empurrá-la e viu que não conseguia. Então percebeu um lampião em uma pilha de paralelepípedos no calçamento no interior da barreira. Que situação agradável! Como chegaria em casa se o boulevard estava bloqueado? Mas não estava no boulevard. Sua perna direita traiçoeira o fizera tomar um desvio inconsciente, pois lá atrás dele estava o boulevard com sua fileira infinita de luzes, e ali, o que era aquela rua estreita e pobre, com montes de terra e argamassa e pilhas de pedras. Ergueu os olhos e viu escrito na barreira, em letras negras que o encaravam: Rue Barré. Ele se sentou, 2 policiais que conhecia passaram e o aconselharam a se levantar, mas ele argumentou se tratar de uma questão de gosto. E eles seguiram em frente rindo, pois naquele momento estava absorto em um problema, que era como encontrar Rue Barré. Ela morava por ali, em algum lugar daquela casa grande com sacadas de ferro, e a porta estava trancada, mas e daí? Teve a simples ideia de gritar até que ela aparecesse. Essa ideia foi substituída por outra igualmente lúcida: bater a porta até que ela aparecesse. Mas finalmente, rejeitando as duas, por serem duvidosas, resolveu subir na sacada e, abrindo educadamente uma janela, perguntar por Rue Barré. Pelo que viu, só havia uma janela acesa na casa. Ficava no 2º andar e lançou o olhar em sua direção. Em seguida passou pelo obstáculo de madeira, escalou a pilha de pedras, chegou à calçada e olhou para a fachada em busca de apoio. Parecia impossível, mas ele foi tomado por uma fúria repentina, uma obstinação cega e embriagada, e o sangue correu para sua cabeça com força, latejando em seus ouvidos como o trovejar surdo de um oceano. Ele cerrou os dentes, apoiou-se no batente de uma janela, pulou e se agarrou às barras de ferro. Sua razão se foi. No lugar, irrompeu em seu cérebro o som de muitas vozes. O coração pulava, batendo um toque de recolher louco, e agarrando-se à cornija e à beirada, conseguiu se mover pela fachada, agarrando-se em canas e janelas, e se arrastou até chegar e entrar na sacada diante da janela iluminada. Seu chapéu caiu e bateu no vidro. Por um instante ele se apoiou sem fôlego na grade, e então a janela se abriu lentamente do interior. Eles se encararam por um tempo. A garota deu 2 passos trêmulos para trás, na direção do interior do quarto. Ele viu o rosto dela, todo vermelho, e a viu afundar em uma cadeira ao lado de uma mesa iluminada por um lampião.
Sem dizer uma palavra, seguiu-a até o interior do quarto, fechando as duas vidraças, grandes como portas, às suas costas. Então eles se olharam em silêncio. O quarto era pequeno e claro, tudo nele era branco. A cama com dossel, o pequeno lavatório no canto, as paredes vazias, a luminária de porcelana, e até o próprio rosto, se ele soubesse, mas o rosto e o pescoço de Rue estavam ficando da cor que tingia a roseira, florida no interior da lareira ao seu lado. Ele não pensou em falar, ela parecia não esperar por isso. A mente dele lutava com suas impressões do quarto. A brancura, a pureza extrema de tudo o distraía e começou a incomodá-lo. Conforme seus olhos se acostumavam à luz, outros objetos cresceram ao redor e assumiram seus lugares no círculo da luz da luminária. Havia um piano, um cesto de carvão, um pequeno baú de ferro e uma banheira. Depois havia uma fileira de ganchos na porta, com uma cortina de chita branca cobrindo as roupas por baixo. Uma sombrinha e um grande chapéu de palha estavam na cama, e na mesa uma pasta de partituras aberta, um tinteiro e folhas de papel pautado. Atrás dele ficava um guarda-roupa com espelho, mas por algum motivo ele não quis ver seu rosto naquele momento. Estava ficando sóbrio. A garota se sentou, olhando para ele sem dizer nada. O rosto dela estava inexpressivo, mas seus lábios às vezes tremiam de forma quase imperceptível. Os olhos dela, tão lindamente azuis à luz do dia, pareciam escuros e suaves como veludo, e a cada respiração, a cor de seu pescoço ora se intensificava, ora clareava. Ela parecia menor e mais magra do que quando ele a vira na rua, e havia algo de quase infantil na curva de sua bochecha. Quando finalmente ele se virou e viu o próprio reflexo no espelho, foi atravessado por um choque como se tivesse visto algo vergonhoso. Sua mente enevoada e seus pensamentos nublados clarearam. Por um instante, os olhos dele se encontraram, depois os deles buscaram o chão, seus lábios se apertaram e o conflito em seu interior levou sua cabeça a fazer uma reverência. Tensionou todos os seus nervos ao ponto de ruptura. Então, tudo terminou, pois sua consciência havia falado. Ele a ouviu sem muito interesse, mas já sabendo o final. Na verdade, ela pouco importava. O fim sempre seria o mesmo para ele. E ele ouviu sem muito interesse, a voz que crescia dentro de si. Depois de um tempo, ele se levantou e Rue ficou de pé imediatamente. Com uma mão pequena pousada na mesa, ele abriu a janela, pegou o chapéu e a fechou de novo. Foi até a roseira e tocou os botões com o rosto. Uma rosa estava em um copo d'água na mesa, e sem pensar, a garota pegou, apertou-a nos lábios e pôs na mesa ao lado dele. Ele a pegou em silêncio, atravessou o quarto e abriu a porta. O corredor estava escuro e silencioso, mas a garota ergueu o lampião e, deslizando à frente dele, desceu a escada encerada até o hall de entrada. Então soltou as travas e abriu a portinhola de ferro, e por ali ele saiu com sua rosa. O final é mais ambíguo que o do conto anterior, porém, mais uma vez, vemos o decadente Clifford ser superado na disputa pelo amor de uma mulher, por um jovem ingênuo, recém-chegado e de coração puro, ainda que Valentine e Rue Barré sejam mulheres de disposições opostas. Sobre o autor, nascido no Brooklyn no ano de 1865, Robert W. Chambers estudou na Escola de Belas Artes e na Academia Julian, em Paris, e teve suas ilustrações usadas nas revistas Life, Truth e Vogue. Apesar de ser um artista prolífico, Chambers tornou-se conhecido por O Rei de Amarelo. A coletânea é um importante marco na literatura mundial e influenciou atores como H.P. Lovecraft, Raymond Chandler, Stephen King, Neil Gaiman e entre outros. Chambers morou em Nova York com a mulher e o filho até sua morte em 1933.
Inscreva-se no canal, dê o seu joinha, compartilhe e apoie esse projeto. apoia.se/Cosmos Audiolivros.